Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da Radar. Eu sou Elisa Guelen, eu sou consultora, mentora de carreira aqui na Radar e estamos mais uma vez aqui com vocês para as lives da Radar. A nossa live vai falar sobre liderança. Nós estamos numa série de lives falando sobre liderança na advocacia, esse tema tão desafiador e importante para o nosso dia a dia. Eu sou Elisa Guelen, eu sou consultora e mentora de carreira aqui na Radar. Nessas nossas lives a gente quer abordar alguns aspectos a respeito da liderança, trazer alguns insights para vocês, sempre bem importante, né? Uma conversa rápida aqui para que a gente possa estar sempre antenado com aquilo que é relevante de fato para a nossa gestão jurídica. E dentro desse tema da liderança, hoje eu queria trazer para vocês alguns insights, alguns aspectos a respeito do estágio em que você se encontra nessa liderança. Então o líder é o líder, lógico, mas ele tem estágios, né? Quando eu estou iniciando na liderança, eu começo na liderança, eu tenho que ter atenção com alguns aspectos. Quando eu já estou numa liderança média, uma liderança gerencial, outros aspectos me são exigidos. E quando eu estou numa liderança avançada, eu tenho outros aspectos para dominar. Então eu não posso exigir daquele que está iniciando na liderança exigir que ele tenha o mesmo domínio das mesmas habilidades do que o gestor ali da média liderança e da liderança avançada. E você que quer começar ali, você que quer ser um líder, eu quero alcançar essa posição de gestão, eu preciso saber que eu tenho alguns inícios, eu preciso dominar alguns aspectos. Então, essa primeira fala aqui vai ser para a liderança que está iniciando. Então, você que quer ser líder ou você que de repente se colocou nessa posição, te colocaram ali, o que eu preciso dominar? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Elisa, o que eu preciso ter atenção? Como é que eu posso começar essa minha liderança? E aí o primeiro aspecto é realmente a mentalidade de líder. Eu preciso ter essa mentalidade. E o que é ter essa mentalidade de líder? Principalmente eu preciso ter o protagonismo. O protagonismo ele é fundamental para início dessa liderança. Seja que eu já comecei nessa posição agora, me colocaram ali, ou eu quero muito um dia ser um líder. E o protagonismo ele é fundamental. Quando eu falo de protagonismo, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que eu preciso ser gestor de mim mesmo. Primeiro de tudo, eu preciso ter autogestão, eu preciso saber me liderar. Se eu não sei nem me liderar, como é que eu vou liderar o outro? Como é que eu vou gerir o outro? Então eu preciso realmente ter esse protagonismo, saber tomar as iniciativas, saber planejar isso, conduzir com firmeza. Então essa mentalidade do líder, ela começa com o nosso protagonismo. Um outro aspecto extremamente importante, claro que se você já está nessa posição é porque alguém já visualizou em você esse perfil de líder, seria a questão da inteligência emocional. Então a gente precisa assim já nessa primeira liderança aprimorar a nossa inteligência emocional, saber gerir conflitos, ter influência na equipe. Então eu preciso ter isso muito dominado. Se eu ainda não tenho, eu preciso buscar mecanismos para aprimorar essa questão da inteligência emocional e da gestão de conflitos. Nós estamos o tempo todo trabalhando com pessoas, então a gente está sujeito aos conflitos de interesses, conflitos das mais variadas ordens, e aí entra a inteligência emocional para que você faça uma adequada gestão de conflitos. Eu preciso ter uma comunicação assertiva também, uma comunicação muito direta, franca, transparente, e saber realmente comunicar o que precisa ser comunicado. Quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só daquela pessoa que gosta de falar, ou que gosta de se expressar. Não, eu preciso comunicar, eu preciso realmente saber comunicar o que eu quero, o que eu preciso que aconteça, para que a equipe possa também saber se está no caminho certo. Então, na hora que a gente vai falar
de delegar tarefas, a comunicação é um aspecto importante. Então, se eu percebo que a minha comunicação não é efetiva, eu não consigo comunicar adequadamente com a minha equipe, é óbvio que eu não vou conseguir bons resultados. O comunicar é isso, é eu realmente passar a mensagem correta daquilo que eu preciso que aconteça. Então, essa comunicação é importante. Se eu ainda não sei me comunicar muito bem, preciso aprimorar. Preciso também, sim, já desde esse início, saber delegar. Eu preciso desenvolver esse aspecto da delegação. A gente recebe muito aqui na Radar, nas consultorias, nas mentorias, essa dificuldade muitas vezes dos advogados de saber delegar. É uma dificuldade realmente, porque a gente faz um trabalho intelectual em que muitas das vezes nós entendemos que só nós conseguimos fazer aquele trabalho, mas ninguém. Como é que eu vou delegar isso? Como é que eu vou delegar algo tão importante que na verdade é o meu ofício? Então, saber delegar é fundamental. E aí, como é que eu faço para delegar bem? Vou dar algumas dicas para vocês de como delegar. Primeiro de tudo, eu preciso escrever num papel o que é que eu vou delegar, que atividade eu vou delegar, do que ela se trata. É uma atividade operacional? Ela é operacional. Então, eu preciso escrever. Se eu escrever e entender o que eu escrevi, ficou claro, ficou conciso. Se eu tiver que começar a escrever e eu vejo que aquilo se tornou um texto longo, já alguma coisa ali já não está certa. Se eu não consigo nem sintetizar o que eu preciso que seja feito, eu já estou com alguma dificuldade. Então, vamos trabalhar nesse aspecto. Conseguir delinear exatamente a tarefa e a atividade de uma forma sintética e objetiva. Primeiro passo. Segundo passo. Eu vou passar essa informação para a equipe, vou passar um prazo, eu preciso sempre estabelecer um prazo. Então, eu vou delegar uma atividade, vou estabelecer um prazo e dentro desse período, no meio dele, eu vou perguntar se está tudo bem, se a minha equipe precisa de ajuda, se foi compreendido o que precisa ser feito, qual é o estágio dessa tarefa. Para quê? Para eu direcionar para o resultado. Se eu não fizer dessa forma, eu não estou delegando, eu estou só largando, eu estou só dizendo faça aí e não digo o que é para fazer, nem como é para fazer, não pergunto como é que as coisas estão caminhando e aí no final eu digo, minha equipe não me entrega o que eu preciso. Mas será que você comunicou da forma adequada? Então, saber delegar é comunicar bem, é acompanhar e sim direcionar para o resultado. Se eu não faço isso, eu não estou efetivamente delegando. E se eu não sei delegar, eu não posso reclamar que a minha equipe não está sabendo, minha equipe não entrega, que a minha equipe não faz. Então, assim, realmente a gente precisa fazer uma autoavaliação. Será que eu estou sabendo comunicar realmente para a minha equipe? Então, isso é um ponto importante. Quando eu já vou para a média liderança, que é a liderança gerencial, e eu já estou num aspecto elevado, né? Eu já estou mais numa função de coordenação, de gerência propriamente dita, é quando eu já tenho outras habilidades, essas habilidades que eu mencionei aqui, elas já estão dominadas, né? O protagonismo, a inteligência emocional, a comunicação assertiva, o saber delegar, são aspectos já dominados. Eu já tenho que estar com olhos para um aprimoramento muito maior, eu já tenho que ter um outro nível de liderança e aí sim eu estou preparado para assumir outros desafios maiores. E aí, na média liderança, eu já tenho que ter dominado também como é que eu vou formar novos líderes. Eu preciso formar novos líderes, eu preciso já ter olhos para isso. Eu tenho que formar sucessores e orientar a primeira liderança a fazer o mesmo. E orientar a primeira liderança como fazer. Então, esse aspecto precisa ser dominado. Eu formar novos líderes, novos gestores. Outro aspecto também que precisa ser totalmente dominado, que também escuto muito líderes reclamarem, né? Poxa, né, não adianta, minha equipe não entrega o que eu preciso, eu tenho depois para tomar decisão, eu demoro muito tempo porque eu não tenho todos os dados, eu não tenho todas as informações, todo mundo só me traz o problema, mas não me traz o início da solução. E aí, a origem disso
está lá naquela primeira habilidade que deveria já ter sido desenvolvida na primeira liderança, que é o delegar com assertividade. Então, se eu deleguei com assertividade, eu já tenho que ter um outro domínio na média liderança, que é o quê? Fazer o gerenciamento da rotina adequada e de forma estratégica, para que essa minha equipe, a hora que eu precise tomar decisões, já me traga as informações que eu preciso para que a minha tomada de decisão seja ágil e eficaz. Então, se eu tenho realmente aquela primeira habilidade já dominada aqui na delegação, eu consigo fazer esse gerenciamento da rotina de uma forma bem estratégica, de maneira que a minha equipe já traga para mim todas as informações e a minha tomada de decisão ela acaba sendo mais rápida, né, e eficaz. Eu consigo realmente tomar uma decisão acertada. A equipe precisa disso. Quando eu já estou no nível de gerência, coordenação, eu preciso realmente ter essa agilidade na tomada de decisão e é isso que a minha equipe espera. Tá? Então, para isso, eu preciso fazer um gerenciamento de rotina bem estratégico. Outro aspecto também importante é eu ter já esses olhos para inovação, para mudança. Um líder já nessa questão média, né, um coordenador, gerente, ele precisa estar o tempo todo com os olhos para a operação, visando já mudanças, inovações, ele tem que estar pensando nisso o tempo todo, tem que ter realmente essa visão. E ter também a questão da diversidade, da vulnerabilidade, eu preciso ter também olhos um pouco mais atentos para isso, já considerando esse aspecto mais emocional. E principalmente ter um fortalecimento de cultura. Eu preciso também estar atento. O primeiro líder, ele ainda está desenvolvendo aquelas outras questões que nós conversamos há pouco. O líder médio, ele já tem que ter realmente ali no pipeline dele o fortalecimento da cultura da empresa. Eu preciso reforçar isso o tempo todo. O primeiro líder, ele ainda não consegue fazer isso, ele está ainda tentando dominar os outros aspectos. Já na coordenação e na gerência já tem que ser uma exigência, eu preciso realmente fortalecer essa cultura dentro da empresa, eu preciso ter esses olhos. Então, se eu tenho um escritório de advocacia que eu já tenho, eu tenho esses líderes iniciais e eu tenho já o médio líder, ele tem que ser o parceiro aí do sócio do escritório no fortalecimento dessa cultura. Tá? E aí, quando eu vou falar de uma liderança mais avançada, né, que é uma liderança já do próprio sócio do escritório ou do gerente do departamento jurídico que seja, eu já tenho que ter todas essas outras habilidades dominadas, desenvolvidas, eu preciso já estar com isso tranquilo dentro da minha questão de liderança e sim, eu preciso agora dominar outros aspectos. E aí, porque eu sou sócio do escritório, eu já estou num outro patamar. E aí eu preciso ter o quê? Eu preciso ter estratégia o tempo todo. Eu tenho que ser um líder estratégico. Eu preciso sim estar pensando o tempo todo naquilo que o escritório precisa de uma maneira geral, ampla, para poder desenvolver. Aí por isso que eu tenho que ter a primeira liderança, a média liderança, fazendo esse trabalho de base e eu aqui já na minha liderança mais avançada, eu olhar a floresta e não olhar a árvore. Então eu preciso ter esse olhar para a floresta. Aquele sócio que ainda está lá no microgerenciamento, naquele medo absurdo de delegar, de não passar, não confio na equipe, ele ainda está no estágio inicial. Eu preciso urgentemente passar por esses outros estágios e sim me colocar numa situação de liderança avançada. Né? Então, tem como fazer isso? Claro que tem. Eu preciso desenvolver, hoje a gente tem mentorias, nós temos livros, nós temos um acesso a conhecimento absurdos aí. Então você sócio de advocacia, no escritório de advocacia, que você já tem pessoas aí sob o teu comando, quer dizer, o teu escritório depende dessas pessoas, vai depender muito dessa tua liderança eficaz, de uma liderança estratégica, uma liderança em que todos esses estágios que eu mencionei agora há pouco já estão dominados.
Eu não tenho mais que ficar pensando que, poxa, como é que eu vou delegar? Eu tenho que ter inteligência emocional, eu fico gritando com a minha equipe o tempo todo, né? Então, quer dizer, como é que você quer ser líder e você quer trazer essa equipe engajada com você para o resultado do escritório como um todo, né? Então, eu preciso já ter dominado esses primeiros estágios. Nessa liderança da advocacia, do sócio, eu preciso ter uma oratória impecável. Eu preciso ter não só uma comunicação assertiva, eu preciso realmente ser um influenciador, para que todos, de fato, façam o que precisa ser feito sem eu precisar ter um comportamento hostil, sem precisar ter um comportamento que possa trazer desconforto com a equipe, trazer um clima desagradável no escritório. Então eu preciso de fato desenvolver isso. A oratória, ela é importantíssima para que realmente olhem para você e se inspirem em você. Você precisa ser inspirador. Então você, sócio de um escritório de advocacia, precisa trabalhar esses aspectos. Eu preciso sempre lembrar, eu preciso ser inspirador, senão a minha equipe não vai trabalhar da forma que eu preciso e eu não vou poder ter um escritório num crescimento sustentável. Então ali a oratória, ela é não só uma questão de comunicação assertiva, mas ela é uma comunicação estratégica. A partir do momento que eu sou um inspirador, eu consigo fazer isso muito melhor. E óbvio, o gerenciamento das demandas com muito equilíbrio e alta performance. Eu preciso ter alta performance, senão como é que eu vou inspirar as pessoas? Eu preciso ser um excelente gestor de tempo. Eu preciso de fato ser uma pessoa que conheço, domino o conteúdo técnico, lógico, Eu preciso realmente ser aquele encantador de clientes. E eu preciso também trazer alta performance em todos os níveis para o meu escritório. Quando a equipe olha para aquele líder e diz, nossa, esse sócio de escritório, eu quero ser como ele. Quando eu tiver com o tempo de formação dele, ou enfim, quando eu tiver o meu escritório, eu quero ser como ele. E aí sim, quando a gente percebe que o escritório tem uma liderança eficaz, estratégica, de alta performance, a equipe se inspira e a equipe procura fazer a mesma coisa para chegar lá. Então, antes da gente reclamar da nossa equipe, antes da gente reclamar aí das novas gerações, a gente precisa fazer um exercício de autoavaliação. Será que eu estou sendo realmente inspirador para minha equipe? Será que de fato eu inspiro as pessoas? Ou eu ainda preciso fazer um trabalho interno para poder chegar lá? Então nós temos aí vários, conhecimento hoje, nós temos aí com muita facilidade. Então hoje você, sócio de escritório, sabe que tem aonde recorrer. Existem livros excelentes para você buscar, existem mentorias, aqui mesmo na Radar nós fazemos mentorias para sócios de escritório de advocacia, para advogados que querem ter o seu primeiro cargo de liderança, para os advogados que já estão visionando aí, eu quero realmente um cargo aí médio, eu quero ser um coordenador, eu quero ser um gerente. Nós temos aí as mentorias que direcionam você nesse caminho, nessa trilha, uma vez que são soft skills que precisam ser muito aprimoradas, Porque o conhecimento técnico a gente imagina que vocês já possuam, Não é esse o nosso propósito, o nosso objetivo, mas a gente vai direcioná-los aí da melhor forma para que vocês consigam alcançar a excelência nessas posições de liderança. Então esses são alguns insights aí que a gente vem trazer para vocês, aspectos que são importantes considerando o estágio de cada um. Eu espero que tenha sido aí esclarecedor para vocês as habilidades necessárias conforme o estágio da liderança em que você se encontra. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar algo para que a gente pudesse trocar aí alguma ideia, alguma informação? Estou aqui aberta aí para vocês. Se vocês quiserem conversar sobre isso, pode nos mandar aí uma mensagem, um direct, a gente vai entrar em contato, a gente coloca à disposição de vocês os nossos serviços da Radar Carreiras. Nós temos também treinamentos em company aqui na Radar.
para fazer o treinamento da sua equipe, se assim for necessário, se vocês quiserem, para a gente desenvolver essas habilidades tão importantes aí no dia a dia, né, da advocacia. E vamos continuar com as nossas séries de lives aqui da Radar, falando sobre liderança, né? Nas próximas, nos outros dias, são outros consultores que vêm trazer para vocês um pouquinho aí das informações. Eu ainda tenho mais 2 lives que vou falar ainda sobre outros aspectos de liderança. Me coloco aí à disposição de vocês. Tenham uma ótima semana, uma excelente segunda-feira. Nos acompanhem aqui na Radar. A live fica salva no YouTube, no Spotify. Se você quiser divulgar, compartilhar com algum amigo seu. E na próxima vamos abordar aí outros aspectos. Eu espero vocês. Um abraço e até mais.